Ele sabia quem ele era. Você vai precisar amar o ofensor, mas ignorar a ofensa. Às vezes a gente faz ao contrário. A gente ama a ofensa e ignora o ofensor. A gente até ignora a pessoa, mas a ofensa está ali dentro. Faz ao contrário. Ama o ofensor, mas ignora a ofensa. Ignora essa ofensa. Tira a dívida da pessoa. Há momentos em que continuar caminhando, eu vou repetir, às vezes, e eu digo isso hoje para mim aqui. Acho que essa palavra é mais para mim do que para vocês. Há momentos que continuar caminhando, obedecendo, será a maior prova de maturidade que você já deu na sua vida. Motiva a Mulher. Aqui, nos ajudamos a seguir em frente. Pessoas que passarão pela sua vida para te afiar. Eu relutei, eu falei, Deus, não é essa mensagem. Eu falei, essa mesmo. E quando a Dani pegou o microfone e disse, porque falou sobre amizade, se prepare, então se prepare. Porque às vezes nós queremos escolher os nossos relacionamentos, mas eu vou te dar um conselho nessa noite. Hoje entrega isso para o Senhor. Você que tem sido frustrada nos relacionamentos, está ferida, machucada. Você talvez até que trocou de comunidade. Você está muito magoado. O Senhor está vindo com bálsamo de cura agora sobre a sua vida. E você vai entender que algumas pessoas que você está ferida, você vai acabar essa noite dizendo assim, eu tenho que agradecer a ela. Eu não tenho que estar ferida com ela, eu tenho que agradecer. Porque ela foi tremendamente usada por Deus. E eu queria, como base, eu acho que a palavra de Deus, ela é a base de tudo que nós vamos fazer. E o texto base dessa palavra de hoje está lá em Provérbios. Eu queria que você abrisse Provérbios 27, 17. Aleluia. Provérbios 27, 17. Vamos ler juntas? Provérbios 27, 17. O ferro se afia com ferro e o homem no convívio com seu amigo. E eu vou repetir. O ferro se afia com ferro e o homem no convívio com seu amigo. Não existe nada mais poderoso para nos transformar do que os nossos relacionamentos. E é incrível como que quando um bebezinho, quando a mulher está gestando e chega aos 9 meses e ela precisa então ir para o hospital para ganhar o bebê, para dar a luz ao bebê, você jamais vai ver uma mulher ganhando um filho e o bebê saindo, ele mesmo cortando seu cordão umbilical e dando, obrigado doutor, mãe, pelos 9 meses da casa, mas agora fui. Não, porque Deus nos criou para sermos relacionais, dependentes. Eu não sei como é que foi você quando teve o primeiro filho, mas foi desesperador para mim quando a Vitória veio para o meu colo pela primeira vez. Eu falei, como que eu vou dar banho? Como que eu vou trocar uma fralda? Como que vai ser? E eu aprendi junto com ela. Então, não é só os nossos filhos que aprendem conosco, mas eu acredito que os nossos filhos são muito professores. E a maternidade é uma escola. É ali que você vai ser treinada, que você vai ser, muitas vezes, treinada na paciência. É ali que você vai entender o que é amar alguém muito mais do que você se ama. É na maternidade que você vai entender que é melhor ficar com fome para dar para o filho comer, é melhor ficar com frio para o filho estar aquecido. É ali que você vai entender um pouquinho o que é o amor de Deus. Porque quando Deus quis comparar o amor dele com algo na terra, Ele não
achou o amor do pai. Ele disse assim, pode uma mãe se esquecer do filho? Ele não disse, pode um pai se esquecer. Que o pai esquece. Telmo já esqueceu. Eu tive até um trauma nessa área. Todo dia eu ligo para ele, eu mando mensagem perto da hora de buscar na escola. Não esquece de buscar. Mas o Senhor fala assim, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, do filho que ela cuida, mas ainda que ela venha se esquecer, eu jamais me esquecerei de você. Os nossos relacionamentos, eles são muito poderosos. E eu acredito que o inimigo, sabendo disso, sabendo do poder do relacionamento, ele vai plantar justamente o joio no campo de trigo. Aquilo no reino de Deus que é altamente poderoso, vai ser altamente atacado pelo diabo. É por isso que você hoje vê o inimigo atacando a família, atacando as crianças. E ele tem atacado porque ele quer destruir aquilo que é muito poderoso. Os relacionamentos são poderosos. E eu queria fazer com você uma jornada pela vida de Davi e as pessoas que passaram na vida de Davi. A gente pensa assim, nossa, Davi foi ungido. Eu estava outro dia estudando profundamente sobre a vida de Davi, tentando entender, né? Porque Davi sai de trás das malhadas e de repente ele é colocado como rei de uma nação. Qual foi esse caminho que Deus trilhou para construir um rei dentro dele? Já parou para pensar que como rei ele precisava ter atitudes, ele precisava ter palavras, ele precisava de decisões importantíssimas, que quando ele era um menino que cuidava só de ovelhas, ele não tinha. Sabe o que eu tenho visto nos últimos tempos? Que Deus quer nos lapidar, Ele quer nos preparar para lugares que nós precisamos ocupar, que Ele desenhou para nós. Outro dia eu estava vendo alguém falar sobre isso, que tem gente, por exemplo, que não sabe se comportar numa mesa. Um pastor foi pregar lá na igreja, ele falou algo engraçado. Ele falou assim, tem gente que não sabe se comportar na mesa. Sabe, vou falar, a mesa não é um lugar para a gente falar desgraça, coisa ruim. Quando sentar à mesa com alguém, com amigos principalmente, você não fica falando de desgraça, de coisa ruim. Você vai falar de bênção, você vai falar de coisas boas. E até ele falou assim, que às vezes está lá um pudim sendo servido, e a pessoa está falando, um dia eu cortei o pus e escorria assim, ó. Aí você olha para o pus, para o pudim, porque ele está falando, então assim, Davi, ele precisava ser trabalhado, lapidado, treinado. E aqui nós vemos em Provérbios que não era nenhuma ferramenta diferente do ferro para afiar o ferro. Não foi um instrumento especial, criado, vem cá ferro. Não, a Bíblia diz que o ferro com o próprio ferro se afia. Quem está comigo? Quer ver um ferro que afia a gente? Marido. Quem está bem afiada aí? Não filme agora, por favor. Mas o casamento afia. E você também afia o seu marido, porque, gente, tadinho dos homens. Às vezes eu penso, Senhor, é TPM, é queda hormonal, é levantador de hormônio, é demônio. Que às vezes não é hormônio, é demônio, às vezes não é demônio, é hormônio. Coitado, como que ele vai saber? Na dúvida, o meu marido está sempre repreendendo. Ele, eu não sei se é a testosterona, se é a progesterona, mas em nome de Jesus, sai. A gente fica irritada, a gente, né? Eu nem vou falar mais. Né? A gente. Então a gente se afia. Então o Senhor vai, assim como Davi teve pessoas que passaram por ele e o afiaram. E eu quero trazer algumas pessoas que eu separei aqui, que foram pontuais na vida de Davi, e que eu creio que vão passar pela minha vida e para a sua vida também, pela sua vida também. E eu quero começar por Samuel, o profeta Samuel. Como é bom quando a gente tem um encontro com um profeta de Deus.
Como é bom estar na presença de um homem ou de uma mulher de Deus. Porque o Senhor levantou sim alguns para profetas. E é lindo ver isso. A palavra profética dentro de um profeta, quando ele está alinhado, quando a vida dele está alinhada àquilo que Deus está fazendo, é incrível. Quando que ele vai liberando aquela palavra, vai te destravando por dentro, e dali poucos anos ou meses as coisas começam a acontecer e você vai dizendo: meu Deus, o profeta tinha razão. Aí em 1 Samuel 16:13, hoje nós vamos caminhar bastante pela Bíblia, então eu não vou esperar você abrir, se você quiser só anotar por enquanto. Mas se você é ninja aí nas escrituras, 1 Samuel 16:13 diz assim: então Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16:13. Você sabia que o Espírito Santo de Deus, ele pode se apoderar de você? Eu acredito que Davi era um antes da unção e outro Davi totalmente diferente depois da unção. A unção capacitadora. O meu devocional dessa semana era um salmo, não vou lembrar agora exatamente, eu só anotei, que dizia assim: Ele adestra as minhas mãos para a batalha. É Ele, Davi confiava no Senhor em tudo que ele fazia. Eu vou dizer para você, se nós, antes de tomar qualquer decisão ou fazer qualquer coisa, nós dissemos: Senhor, adestra as minhas mãos para essa obra, adestra as minhas mãos para esse propósito, me prepara para aquilo que o Senhor está fazendo. Eu devo ir lá, eu devo fazer, Senhor, como que eu me movimento? Davi fazia isso. Pessoas enviadas por Deus para te ungir e destravar o teu propósito. Eu quero dizer para você, vai passar Samuel na sua vida. Vai passar Samuel na sua vida. E quando um homem, uma mulher de Deus passa pela nossa vida, ainda que nós não estejamos sentados à mesa, esse homem e essa mulher de Deus vão ser usados para nos colocar na mesa outra vez. É uma unção que cura relacionamento. Eles enxergam em você o que ninguém mais vê. Ninguém mais vê. É tão lindo quando eu vejo um profeta entregando uma palavra profética para alguém, ou até mesmo quando de alguma forma Deus traz uma palavra profética sobre a vida de alguém. Eu já questionei várias vezes: Senhor, se eu tenho certeza que é isso mesmo, minha filha. E a gente vê a transformação da unção acontecendo dentro da vida daquela pessoa. O profeta, ele não está alinhado às circunstâncias, mas ele está alinhado à voz de Deus. Tem profetas aqui hoje? Tem profetas aqui hoje? Tem Samuéis aqui hoje? Eu te abençoo para que você não seja uma voz profética calada, tímida, envergonhada. Mas eu te abençoo para que você seja usada para liberar a palavra profética que vem do Senhor na vida de muitos Davis, na vida de muitas famílias. Eles enxergam em você o que ninguém mais vê e te encontram mesmo em lugares escondidos. O ano era 2012. Eu estava morando em Belo Horizonte e eu fui num acampamento de uma igreja lá em Belo Horizonte. Fui para participar. Eu estava atrás das malhadas. Eu tinha só a Vitória, não tinha a Isabela ainda, porque a Isabela nasceu só em 2015. E eu estava lá no último banco. Acho que Deus ama esse negócio do último banco. E eu falei: Thelma, a gente não conhece bem as pessoas, vamos lá para trás. E aí nós nos sentamos lá atrás. E o culto rolava, e aquela bênção, e aquela palavra. E de repente acabou o culto. E aí aquela galera foi tudo para trás, e a gente ali no meio daquela multidão. Um profeta Samuel nos achou. E ele disse assim, foi tão lindo, gente. Ele falou: eu não acredito que eu estou aqui olhando para vocês. E eu olhei para trás, né, para ver se tinha alguém famoso. Ele assim: mas o Senhor me disse
que vai levantar uma casa saudável no Brasil através dessa família. Nos próximos anos, se prepare nos próximos anos. E ele começou a liberar palavras que a gente tem vivido. Então o profeta não é aquele que libera a profecia só para quem está em evidência, mas a grande verdade é que o verdadeiro profeta de Deus te acha mesmo que você esteja escondido. Samuel viu em Davi um rei, quando todos viam nele apenas um pastor de ovelhas. Samuel viu um rei quando ninguém via. Essas pessoas têm discernimento, unção para ativar a visão de Deus sobre a sua vida. E eu digo mais, essas pessoas têm o poder de ativar a sua visão a respeito de você mesmo. Um versículo bíblico que eu esqueci agora o endereço dele, mas ele está em Provérbios, que diz assim: assim como imagina o homem, assim ele é. Assim como você pensa, assim você é. Quando a palavra profética vem, ela vem transformando aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos. Quando Samuel vem, a primeira parte que ele vem lapidar é a nossa mente, aos nossos pensamentos. E deixa eu falar uma coisa, quando um profeta Samuel passa na nossa vida, escuta o que eu vou falar para você: transições são necessárias. Quando você vê um profeta se aproximando de você, se prepare, porque o segundo passo é uma grande transição na sua vida. Seja de cidade, seja, sabe, o profeta ele vem transicionando. Ele vem levando você para uma nova estação. E eu quero crer, e eu quero liberar essa palavra, que a voz profética na nossa nação seja liberada. Que homens que ouvem a voz de Deus, que mulheres que ouvem a voz de Deus, sejam novamente ativados na nossa nação. E sejam aqueles que vão afiar os Davis, que vão trazer palavras de encorajamento. Dos seus lábios flua palavras de cura. Que da sua vida flua uma sabedoria inigualável. Que as pessoas possam olhar para você e dizer assim: de onde vem essa palavra? Como que ela tomou essa decisão? Como que ela entregou essa palavra? Só debaixo do poder de Deus. Eu abençoo que você não esteja calada, intimidada por Jezabel, mas que você tenha uma voz profética ativa, que você seja uma encorajadora, sem medo, em nome de Jesus. Eu queria terminar, ficar aqui só com Samuel, e dizer assim que todas as pessoas que vão passar pelas nossas vidas são encorajadoras, mas não. A segunda pessoa que passa pela vida de Davi é Eliabe. Os que te desafiarão por insegurança. E é incrível, não sei se você já experimentou teve essa experiência. Quando Deus libera uma palavra sobre você, o próximo momento, o próximo capítulo da história é uma dúvida. É alguém colocando em dúvida, é uma situação colocando em dúvida, e você faz aquela famosa pergunta que não é minha exclusiva, e nem de você: será que era Deus mesmo falando? Será que não foi coisa da minha cabeça? Porque a gente vai ser desafiado. Na verdade, o Evangelho tem muitos desafios. Você não imagina. Por isso que quando você dizer sim para o Senhor, já se prepara. Se prepara, porque você vai ser desafiada, esticada, levada a crescer. O Senhor, Ele te aceita do jeito que tu tá, mas Ele não vai te deixar do jeito que tu tá. Ele vai romper os teus limites. Ele vai esticar, Ele vai te fazer crescer. E todo crescimento gera desconforto. Às vezes você está reclamando por coisas que você orou, que deu certo, mas agora tem dores de cabeça. Teve uma mãe lá na igreja, uma moça que ficou muito tempo sem ganhar bebê, que não tinha filhos, estéril, e ela chorava, gente. Cada reunião de mulheres lá estava ela na frente, clamando pelo filho, chorando. Até que o milagre veio. Ela engravidou.
E ganhou um bebezinho lindo, maravilhoso, a coisa mais fofa, perfeito. Aí ela me manda um áudio chorando. Ai, não estou dormindo. Eu não sei mais o que é comer. A minha casa está toda suja. E eu falei para ela, pois é, eu sei. As dores do crescimento. Às vezes a gente fala, Senhor, me usa, Pai. Eu quantas vezes, iludida, falei, Senhor, eis-me aqui, Pai. Usa-me, Senhor, eu amo as nações, Pai. Ontem eu mandei uma mensagem para a Moana. Como é que se sai de casa e deixa filho? Gente, vocês não têm noção como é difícil. Sair, pegar um voo, vai ficar 10 dias fora de casa. Hoje a minha filha teve uma apresentação especial na escola, eu não estava lá. E eu, quem sabe, tem aluna do Casa de Isabel aqui? Lindas, elas sabem, eu tenho uma mentoria online. Como eu fico em casa. Gente, eu não viajei esse ano inteiro para ficar em casa. Mas um dia eu estava lá, Senhor, usa eu, Pai, Agora eu estou assim, Senhor, usa ela lá, ó. Que ela viaje mais. Porque crescer gera o quê? Desconforto. Lá Davi estava ungido. O homem ungido vai enfrentar a primeira guerra, porque é só te ungir que a perseguição vai te caçar. Enquanto o óleo não está na tua cabeça, está tudo certo. Enquanto você não se movimenta para nada, está tudo certo. Agora experimenta ser obediente à unção que está derramada sobre a sua cabeça. Experimenta. Eu tenho convicção que tem gente que fala assim, pastor, é assim, ó, quando eu tô meio fraquinha na fé, parece que é assim, ó, tá tudo certo. Mas é orar e jejuar. Mas não é para você fugir da guerra não, gente, porque a vitória já é nossa em nome de Jesus. Tenho certeza que para essa conferência acontecer muitas guerras. Para eu estar aqui hoje, nem sonho. As guerras. 1 Samuel 17, 28 diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E Davi disse: o que fiz eu agora, porventura não há motivo para você me atacar. Quantas vezes, sem motivo, as pessoas nos atacarão? E isso é ser afiado. É ser afiado. Às vezes, ai gente, eu vou liberar. Posso? Às vezes até dentro da nossa própria família, virão palavras que tentam nos diminuir, nos colocar para baixo. Eliabe era irmão de Davi. Eliabe repreendeu Davi quando ele foi ao campo de batalha tentando silenciar sua coragem. Então, se você for ler ali em 1 Samuel, ele diz assim, ó, publicamente, ele fala alto, ele fala assim, ó, quando Davi fala, eu vou lutar contra esse gigante, ele diz assim, aonde foi que tu deixou aquelas poucas ovelhas? Ele falou isso para descredibilizar Davi. Tem pessoas que vão falar coisas públicas para colocar você em descrédito, desvalidar você. Mas saiba de uma coisa, você não fala nada. Você não ofende, você segue fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Deus não está criando mulheres, são menininhas e param e choram por qualquer coisa. Hoje Ele está tirando o bico da sua boca e está colocando uma espada na sua mão, dizendo: você é uma mulher. Seja o que eu chamei você para ser. Tem situação que não merece o nosso choro, não merece as nossas lágrimas, merece a nossa atitude. Gente, há umas 3 semanas atrás, eu acordei com um peso. E eu tive um sonho, que o inimigo tentava estourar a porta da minha casa.
Aí eu falei, ah é? Mas eu me acordei falando, onde é que tem um óleo ungido dentro da minha casa? E a minha casa estava funcionando, Bela estudando, fazendo tarefa. Esperei a Vitória chegar, a Vitória sempre almoça lá comigo. Ah, peguei o óleo, eu ia ungir tudo, mas o Telmo estava em casa. Eu falei, tem um sacerdote aqui. Eu falei, Telmo, unge a casa, unge os umbrais, as meninas, eu vai ungindo tudo. E ele ungiu, orou, tal. Aí depois eu falei, aí tu toca a bola para mim. Dá o óleo na minha mão que eu tô com sede. Gente, eu gritava. Eu comecei a falar em nome de Jesus dentro dessa casa aqui, é o poder de Deus. Eu comecei a orar por todo mundo. E eu fui orando, e eu fui profetizando. E a Isabela ficou com o olho assim arregalado. E eu, vem cá, Isabela, que eu vou te ungir. E eu comecei a orar, até pela cachorrinha. Nem a minha cachorrinha escapou. Porque não tem menina para ficar tremendo de medo. Tem mulher com espada empunhada e sabe que a vitória é certa no nome de Jesus. Tem hora lá na sua casa que você tem que fazer isso. Como é que é? Afronta, pega o óleo, ungir, já vai ungindo todo mundo. Quem entende, quem não entende, vai todo mundo entrar no mesmo lugar. Unge. Sabe, Davi não se deixou definir pelas ofensas. Ele podia dizer, ai, é verdade, né? É verdade. Eu acho que eu sou mesmo. Não, ele sabia quem ele era. Você vai precisar amar o ofensor, mas ignorar a ofensa. Às vezes a gente faz ao contrário. A gente ama a ofensa e ignora o ofensor. A gente até ignora a pessoa, mas a ofensa está ali dentro. Faz ao contrário. Ama o ofensor, mas ignora a ofensa. Ignora essa ofensa. Tira a dívida da pessoa. Há momentos em que continuar caminhando, eu vou repetir, às vezes, e eu digo isso hoje para mim aqui. Acho que essa palavra é mais para mim do que para vocês. Há momentos que continuar caminhando, obedecendo, será a maior prova de maturidade que você já deu na sua vida. Às vezes você deixar as picuinhas para trás, os dias que me diz para trás, e obedecer a Ele, é a maior prova que você amadureceu, que você cresceu. Ah, Jesus. Tem mulher madura aí? Por favor. Hoje, quando os voluntários virem aqui limpar, vai ter voluntário para limpar depois, para ajudar, né? Glória a Deus. E eu quero agradecer aos voluntários dessa casa, todos eles. Mas os voluntários vão juntar no chão muitas ofensas que você vai deixar aqui hoje, que você não vai levar para casa, que você não leva para sua casa, que você abandona a ofensa aqui hoje, porque Eliabe estava só lapidando o rei Davi. Algumas ofensas, se a gente conseguir canalizar, elas só vão nos impulsionar o chamado de Deus para a nossa vida. Terceiro, a terceira pessoa que passa pela vida de Davi, essa aqui eu queria tirar, mas não vou, é Saul. É a autoridade que perdeu a referência. É uma autoridade na sua vida que você honra, mas não é mais sua referência. 1 Samuel 24:6 diz assim: o Senhor me guarde de que eu estenda a minha mão contra o meu Senhor, contra Saul, pois é ungido do Senhor. Há pessoas que começam bem. Saul começou muito bem, mas ele se distanciou da presença de Deus. E sabe, eu digo uma coisa para você, que o diabo é o diabo porque ele não está mais debaixo da presença de Deus. Ele não está mais no propósito que ele tinha lá no início. Saul perdeu
porque se distanciou da presença de Deus. E quando isso acontece, essas pessoas podem se tornar os maiores inimigos do propósito daqueles que deveriam formar. Ai, meu Deus. Saul deveria formar Davi, mas ele se torna o maior arqui-inimigo, perseguidor de Davi. E já não era mais uma referência. É tão incrível isso. Quando eu leio, eu fico até chocada com como que nas entrelinhas a Bíblia ela vai nos ensinando. Até então, Saul foi o primeiro rei de Israel. E como o primeiro rei, quando a gente fala da primeira, eu acho muito forte isso. Quando você lê a Bíblia, leia dessa forma, seja em qualquer coisa. Você vai estudar sobre amor, você vai estudar sobre a mulher, você vai estudar sobre qualquer tema. É muito poderoso você pegar a primeira menção daquele tema na Bíblia. Qual foi a primeira vez que foi falado em perdão? Qual foi a primeira... O poder da primeira menção tem algo carregado. Quando Deus vai falar a primeira vez algo, Ele traz uma autoridade sobre aquilo. Então o primeiro rei, ele trazia o estereotipo que Israel admirava, e o Senhor quis trazer um rei que comunicasse com o povo. É por isso que nas nossas igrejas nós temos um ministério infantil que comunica a linguagem da criança. O Senhor, Ele tem muito cuidado de nos trazer a uma comunicação que a gente possa entender. Porque se você vê ao contrário, eram os rabinos que entendiam tudo de Bíblia, tudo de Torá, mas não reconheceram Jesus e ninguém entendia nada do que eles falavam. Porque eles não se deixavam ser entendidos, porque eles eram muito orgulhosos e usavam palavras difíceis. Aí você vê um Jesus chegando com um palavreado simples, contando história de ovelhinha perdida, filho que deixou a casa do pai, de uma mulher que pede uma dracma e cai no chão. E de repente, aquilo que é poderoso começa a entrar no coração. Então, o rei Saul, como ele era, conhecendo o que Deus estava fazendo naquele momento, dando um rei que comunicasse com o povo, porque o povo ainda era inseguro, não confiava em Deus ainda, tanto quanto deveria. Então ele vai dar um rei forte, um rei alto, um rei bonito, um rei com todas as credenciais, com cara de rei. Mas quando o Senhor percebe que Saul falhou, o Senhor precisa inverter o modelo. A referência muda. Saul já não é mais referência, mas é um jovem pequeno, ruivo, de boa aparência, não tinha cara de guerreiro, mas ele tinha sobre ele a unção do Espírito Santo. Então não se relacione por aquilo que você vê, se relacione por quem Deus revela para você. E aí você vai ver que Saul perde. Saul já não é mais uma referência para Davi, até porque Davi é uma referência nova. Meu Deus, vai chegar uma hora, Dani, que você vai precisar olhar para o que Deus está derramando e dizer: Ele está fazendo uma referência nova. Angel, uma referência nova. Só que algo que eu amo em Davi é que Davi não desonrou nem por um momento Saul. Nem por um momento. Ele sabia lidar. O Senhor começou a ensinar: filho, é assim que você vai lidar com seus inimigos. Olha, para mim um grau de maturidade numa pessoa é quando eu vejo como ela trata quem ofende e fere ela. É maravilhoso ver uma pessoa madura dentro de um conflito. Porque a pessoa imatura, o que é, gente? É só por Deus, não é? É só o Senhor Jesus. Ela faz barraco, ela agora vocês vão me conhecer porque eu sou crente, mas não sou palhaço. É assim. Mas quando você vê uma pessoa madura, uma palavra só de autoridade dessa pessoa já desvia o furor. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez as tuas referências falharam,
e você paralisou no meio do caminho, o Senhor está falando assim para ti hoje: sacode a poeira, levanta. Eu estou levantando uma nova referência. Para de reclamar daquilo que eu estou fazendo. Não se ofenda, aprenda e entenda que a honra é muito importante nesse processo. Honre. Não tire um pedacinho da orla do manto. Não fale nada. Honre. Davi aprendeu com Saul uma lição para mim, que toda mulher, todo homem, eu ensino às minhas filhas: a lição da honra. Honra não tem prazo de validade. Honra é honra. Vou te honrar. Honra não é ser manipulado. Honra não é viver copiando. Isso não é honra. Inclusive, a honra, ela se dá nas costas da pessoa, porque na frente pode ser bajulação. A honra é quando alguém te guarda nas tuas costas. É quando alguém é um escudo protetor nas suas costas. Isso é honra. De você não vão falar na minha mesa. De você não vão te atacar pelas costas, porque eu não vou deixar. Eu estou aqui. Vocês estão comigo? Ai, Jesus. Davi não revidou. Ele apenas se defendeu. Se defender não é de revidar, mas você tem que se defender. Você não vai ficar lá, ai, pode jogar as lanças. Nenhuma vez Davi escapava de Saul. E uma das coisas que acontece muito com esse tipo de pessoa é que ela tem uma instabilidade emocional. Uma hora ela te ama, outra ela te odeia. Ela está te amando e te odiando numa velocidade que você não sabe mais quando ela ama, quando ela odeia. Então melhor não ficar perto. Mas se ele entrar na mesma caverna que você, assim como Saul, honre. Se você tem a oportunidade de atacar, não ataque. Essa é a mulher que Deus está levantando nesses dias. Ele não revidou, ele apenas se defendeu e esperou o tempo de Deus. Na caverna de Adulão, o Senhor usou a dor para reconciliar Davi com a sua própria identidade. Filho, ele te ataca, mas você não é assim. Filho, ele usa as mãos dele para lançar flechas, lanças. Mas eu levantei a sua mão para governar e tocar harpas, me adorar. Não deturpe aquilo que Deus colocou na sua vida porque o outro te ofendeu. Se o outro te ofendeu, isso é um problema dele. Uma vez meu pai falou isso. Uma pessoa ofendeu a minha mãe. Gente, eu fiquei indignada. Porque assim, pode me ofender, mas não ofende os meus. Sabe aquela coisa? Pois eu fui cega para defender a minha mãe. Eu fui azul. Daí, cheguei lá e falei: pai, é hoje. Que é? Vou fazer isso, 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 isso. O pai falou: senta aqui. Sentei do lado dele e falou: não vai fazer nada não. Ele assim: vou te falar uma coisa, filha. Pior é ofender do que ser ofendido. A tua mãe foi ofendida, Deus vai cuidar dela. Você não é assim. Quando nós aceitamos a ofensa, nós nos tornamos a pessoa que nos ofendeu. Daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa com outra pessoa. Olha o silêncio. Não é mais referência, mas honre. Posso ouvir um amém? Quarto. A quarta pessoa que vai passar e você pensar que é alguém bom agora, calma. Vem Mical. Oh meu Deus. É uma sucessão. Já viu quando o diabo troca bastão com os demônios? É a crise financeira, foi. Agora, doença na família, foi. Agora, não sei o quê. Parece que é uma organização no bastão. Você tem que chegar e parar com a corrida do diabo. Está arrependido. Quando acaba uma guerra, começa outra, amarrado. Mical. As críticas de quem está perto. E sucedeu que... 2 Samuel 6,16 diz assim: e sucedeu que entrando a arca do Senhor pela cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e vendo o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Ai, Jesus.
Se você continuar lendo, ela primeiro despreza no coração e depois ela despreza com a boca, porque tudo primeiro nasce no coração. E deixa eu falar uma coisa, tudo que você despreza, você perde. É incrível. Você pode observar, nós mulheres temos um dom maravilhoso de guardar as coisas da nossa casa que o nosso marido não acha. Diz meu marido que é uma magia, não pode. Outro dia ele veio com uma caixa de remédio, eu falei, o remédio tal está em cima. Ele veio e disse, eu não achei. Depois de meia hora. Pois não, quem que está em cima? O remédio. Eu falei, mas qual o nome que eu te disse? Não está escrito aqui. A gente tem um dom de guardar as coisas, que às vezes até a gente não acha. Não, mas a gente acha. A gente tem o dom de... Agora eu esqueci porque eu estava falando disso. Peraí, calma. Ah, tá. Calma, gente, eu tô... E... Oh, meu Deus. Não, mas eu lembrei. Vocês estão me distraindo. Calma. Ela guardou. Escuta, quando nós guardamos, quando eu e você guardamos algo, nós não perdemos. É igual dizer assim, ó, mãe, onde é que está tal coisa? Está lá, não sei se na sua casa é assim, lá em casa é assim. Na terceira gaveta do meu banheiro, você vai abrir do lado esquerdo, lá no cantinho, do lado de um vidrinho azul, tá um negocinho. A Vitória falou, meu Deus, eu estou assustada com a riqueza de detalhes. Porque a gente guarda, então a gente não perde. A minha avó dizia, minha avó tem 93 anos, ela dizia assim pra mim, vó, tem, e já viu quem tem, quer jogar na tua cara que tem? Tem, porque quem guarda, tem. Mas aquilo que você despreza, que você não guarda, você está sempre caçando. Aí numa bendita faxina você acha um monte de coisa, né? Não é assim? Outro dia eu comprei um óleozinho para passar na minha pele. Gente, eu comprei aquele óleo, cadê? Eu falei, ai, a Vitória levou para casa dela. Eu falei, Vitória, um óleo roxinho no meu banheiro, tu pegou? Não, mãe. Aí eu tava agora arrumando as malas para vir para cá, arrumando as coisas. Tá lá no cantinho o óleozinho que eu não guardei, eu perdi. Aquilo que você despreza, você perde. Então cuidado com o que você anda desprezando, com o que você anda largando. Eu não estou falando só de coisas, eu estou falando de pessoas. Enquanto Davi dançava na arca, Mical o criticava do alto da janela. E ela representa aquelas vozes que zombam da sua adoração, que zombam do seu propósito, que zombam da sua entrega, que zombam da sua alegria quando a arca está voltando, que zombam da sua expressão com Deus. E cuidado, porque a esterilidade espiritual nasce quando nós desprezamos quem está fazendo a vontade de Deus. Gente, eu vou repetir. A esterilidade espiritual nasce quando nós desprezamos. Deixa eu voltar aqui. Quem está fazendo a vontade de Deus? Cuidado ao criticar movimentos, moveres. Ai, mas ela se jogou no chão. Não fala nada. Pode ser um Davi dançando diante da arca. Sabe por quê? Porque Mical ficou estéril. Cuidado em perseguir quem Deus está levantando. Cuidado. Cuidado de ficar na janela da crítica. Sabe? A gente tem vivido hoje um tempo de muita crítica. Tem uma janela da crítica que é o Instagram, que é a rede social, que é tão fácil ficar lá criticando. Outro dia eu falei para o Telmo, ele estava assistindo um jogo de futebol. E eu estava vendo os comentaristas do jogo. Gente, eu fiquei arrasada. Se eu fosse jogador de futebol, eu teria que ter muita maturidade emocional. Porque eles estavam destruindo um dos jogadores, chamando ele de tudo. E eles eram comentaristas, sentados com o microfone na mão. Eles não estavam lá no campo, dando a vida, suando e jogando. É muito fácil você ficar numa janela da crítica e só ficar comentando o que as pessoas estão vivendo. Em nome de Jesus, sai desse lugar de espectador, sai desse lugar. Não era o lugar de Mical, tá na janela naquele momento. Era para ela estar lá embaixo junto. Se posicione. E um alerta especial para nós mulheres. Um alerta especial para nós. Não critique o mover de Deus na vida do seu marido. Celebre com ele.
Posso ouvir um amém? Não critique. Celebre com ele. O Thelma, ele é muito contido, eu já falei sobre isso outro dia. Ele é muito contido no devocional dele, que chega a me dar uma... Ele lê a Bíblia, o iPad, ele fica olhando. Daí ele olha um passarinho lá na rua e volta os olhos. Eu não imagino meu devocional desse jeito, gente. Eu estou me rasgando, eu estou me... E um dia eu estava até assim, pensando, isso aí, coisa mais sem graça. Mas é tão incrível como eu comecei a celebrar isso na vida dele e ter essa contemplação. Eu comecei a mudar até meu devocional, comecei a contemplar mais, parar mais, meditar mais. Sabe, celebre o que Deus está fazendo. A quinta pessoa que vai passar pela gente agora, você vai falar ufa. Fala ufa. Oh, isso. Porque agora chega Jonatas. Ai, Deus. Ai, Jonatas, sai bem que tu chegou porque o negócio estava feio. É a amizade leal e verdadeira. Ai, glória a Deus. 1 Samuel 18:1 diz assim: e sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Deus sempre levanta alianças santas, alianças poderosas na nossa vida, para nos guardar em meio à guerra. Você está lá sendo flechado, vem um Jonatas da vida com um escudo. Vai, amigo, corre, eu estou aqui contigo. Vai, não vai te faltar nada. Na hora da dor, na hora da angústia, na hora da dúvida, na hora da perseguição, Jonatas amou Davi como a si mesmo, o protegeu e o fortaleceu nos dias de perseguição. Nós precisamos desses leais. Eles nos protegem, eles nos guardam, eles lembram de quem somos. Quantas vezes os Jonatas da minha vida vieram, me olharam nos olhos: ei, acorda, lembra de quem você é. Lembra que o Senhor te chamou. Ele não te trouxe aqui para você desistir e morrer no meio da batalha. Eu quero te abençoar não só com que você tenha pessoas assim, mas eu quero te abençoar para que você seja uma pessoa leal. Muitas vezes nós viemos de famílias onde a maledicência era muito forte à mesa. Comentar, falar mal dos outros era do aperitivo favorito, né? E às vezes a gente traz isso de uma forma até cultural para a nossa vida. A gente está sempre comentando. Gente, eu não tenho paciência com isso. Uma coisinha miudeira que vai... tu viste a fulana, a roupa da fulana, vai viver tua vida. Sabe, vai ser parecida com Cristo, vai andar com o Senhor Jesus. E o Senhor, Ele quebra culturas familiares aqui hoje. Às vezes você está lá na mesa, está coçando para falar. O Senhor vai transformar a sua vida e vai te tornar alguém leal, um escudeiro, alguém na vida que vai fazer a diferença. Assim como Jonatas, alguém leal no meio do caminho. Para terminar, esse é uma das pessoas que passaram pela vida de Davi, que eu amo e prezo, e eu acho que ele é muito necessário. Se eu falei aqui sobre alguns apontamentos de uma mulher com maturidade, falei sobre alguns no meio dessa ministração. Para mim, essa próxima pessoa, ela faz Davi andar um grau a mais na maturidade. Porque para mim, uma pessoa madura sabe ser corrigida. É na hora da correção que a gente vai ver se a pessoa é madura ou não. Eu sempre digo que quando a gente corrige, o filho vai chorar no nosso colo. E se a gente não é corrigido, a gente não é filho. Porque a palavra diz que o Senhor ama e corrige aquele que Ele ama. A próxima pessoa que passa sobre a vida de Davi é Natã, o profeta que confronta com amor. É maravilhoso receber uma palavra profética. É maravilhoso receber o óleo sobre a nossa cabeça.
Mas o Senhor muitas vezes vai precisar nos corrigir. Em 2 Samuel 12:7 diz assim: então Natã disse a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. A gente fala que todo pastor precisa de um pastor. E graças a Deus pelos meus, porque eu sou corrigida. Os meus pastores, eles não... O meu, por exemplo, ele não dá uma maciada antes. Que o meu marido, quando ele vai corrigir alguém, ele diz que faz a técnica do sanduíche. Vem com uma palavra boa, o pão. Sabe, você é uma bênção. Deus tem feito coisas lindas na sua vida, mas a carne. Mas Deus vai abençoar o pão de novo. Isso aí é o famoso sanduíche. Meu pastor não tem sanduíche não, é na tora. E ele fala e confronta. E não se ofenda quando você for corrigida, porque isso é ser muito amada. Uma pessoa precisa nos amar muito para ter coragem de dizer assim: tu és esse homem, tu és essa mulher. Tu está falando, tu é essa mulher. Tu está julgando, tu é essa mulher. Nem sempre veremos nossos próprios erros. Posso falar para você, nós temos pontos cegos. Quando eu estava aprendendo a dirigir, o meu instrutor falou assim para mim: cuidado, todo carro tem ponto cego. Eu falei: o que é isso? E ele falou: são aqueles pontos que você não vê, que não existe espelho que traga. Todas nós temos pontos cegos, coisas que nós não vemos. Nem sempre nós vamos ver os nossos próprios erros. Por isso, Deus envia vozes que nos chamam ao arrependimento, que nos mostram. Natã confrontou Davi, mas ele fez isso para restaurá-lo e não para destruí-lo. O propósito da correção não é envergonhar. Por isso que a correção, gente, ela nunca pode ser pública. Correção pública não é correção. A palavra exortar, que é ensinar, quando você vai na raiz da palavra exortar, é chamar à parte. A própria palavra já diz: quando você for corrigir, chama à parte. Quer ver uma coisa que nós erramos muito como mães? É corrigir os nossos filhos na frente dos amiguinhos. Isso envergonha, desvalida ele. Ele pode estar a sentir aterrorizando. Você só dá uma olhada, aquela olhada de mãe, mas você corrige ele à parte. A correção pública, ela machuca, ela fere. Então, Natã confrontou Davi. Essas pessoas nos ajudam a voltar no caminho. Elas não nos condenam, mas elas nos redimem com a verdade. Que o Senhor levante aqui mulheres corajosas como Natã. Porque se a sua amiga está errando e você não tem coragem de falar e está só aplaudindo, isso não é amizade não. O amigo fala a verdade. O amigo fala assim: ó, acho que você está meio linguaruda, amiga. Às vezes, sabe qual é o nosso problema? Por medo de perder relacionamentos, a gente acaba aceitando, se calando, quando a gente deveria ajudar outra pessoa a não cair no abismo. Às vezes a gente precisa chamar e falar. Mas lembra de uma coisa: tem duas frases minhas que me balizam nesse caminho, porque você precisa ter autoridade para corrigir. Natã tinha esse lugar de correção. Não vai corrigir quem você não tem autoridade nenhuma. Você nem conhece a história. Eu sempre digo assim, ó, não brinque com quem você não tem intimidade e nem corrija se você não tem autoridade. Cuidado com brincadeiras de cunho íntimo com quem tu não tem intimidade. Você pode receber um corte. E também cuidado a falar coisas para pessoas em mesas que você não tem autoridade nenhuma para corrigir. Agora, as pessoas da sua mesa, as pessoas ao redor da sua vida, você pode falar. Sua amiga, seu marido. Eu falo, gente. Eu falo mesmo. Você não vai ser grossa, mas você vai falar a verdade. E eu gosto quando me falam também. Cada pessoa dessa é uma ferramenta nas mãos de Deus. Alguns para te impulsionar, outros para te moldar, outros ainda para testar o teu coração, porque Deus vai testar o teu coração.
mas todos têm um propósito: afiar esse ferro aí que não pode ficar desafiado. Nem toda pessoa que passa pela nossa vida chega para permanecer, mas muitas delas chegam para nos transformar. Essa mensagem nos lembra que Deus usa relacionamentos como ferramentas de amadurecimento. Algumas pessoas vêm como Samuel, para destravar o nosso propósito e nos lembrar daquilo que o céu já viu em nós. Outras aparecem como Eliabe, despertando inseguranças que ainda precisam ser vencidas. Também existem momentos em que encontramos figuras como Saul, pessoas que um dia foram referência, mas que nos ensinam a honrar sem perder o discernimento. Em outras fases, surgem críticas como as de Mical, que tentam diminuir a nossa entrega, mas acabam revelando se vamos viver pela aprovação das pessoas ou pela presença de Deus. E graças ao Senhor, Ele também levanta Jonatas, amizades leais que nos fortalecem em meio à batalha, e Natã, vozes corajosas que nos corrigem com amor para que não nos percamos do caminho. Se hoje você carrega feridas em relacionamentos, respire fundo. Talvez o que mais doeu também esteja sendo usado por Deus para afiar a sua fé, a sua maturidade e o seu chamado. Isso não significa aceitar abuso ou permanecer em lugares de destruição, mas significa permitir que o Senhor cure o coração e transforme a dor em sabedoria. Entregue a Deus as suas alianças, as suas frustrações e até os nomes que ainda pesam dentro de você. O Senhor sabe exatamente quem deve permanecer, quem precisa sair e quem foi enviado apenas para preparar você para a próxima estação. No final, o que parecia apenas ferida pode se tornar ferramenta, e o que parecia rejeição pode estar formando em você alguém mais forte, mais sensível à voz de Deus e mais pronto para viver o propósito que Ele preparou.